querido. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo carinho. E todos estão me escutando bem? Dá um joinha. Amém. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa manhã, que estava meditando. A nossa vida ela está entrando em uma rota de mudança. E isso é muito importante. Isso é crucial para o nosso desenvolvimento. Mas só que sempre quando nós vamos entrar em uma rota de mudança, a gente vai se deparar com nós mesmos. E isso é muito difícil, né? A gente pode se deparar com muitas pessoas difíceis, mas quando a gente se depara com nós mesmos, é mais difícil ainda. Por quê? Nós temos várias questões, né, dentro do nosso coração, no nosso interior, que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas, e tudo isso é muito difícil. E eu quero dizer para vocês que Deus sabe disso. Então, por isso, o nosso processo de conversão, ele não ocorre só quando a gente aceita Jesus, né? Quando a gente levanta a nossa mão, se ajoelha, mas ele ocorre a cada dia. Cada dia ocorre um processo de conversão, de renúncia na nossa vida, e todo dia nós temos que nos deparar com nós mesmos. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, né, para vocês meditarem: o que dirige a sua vida? Então, eu vou citar aqui algumas coisas que dirigem, né, que podem estar dirigindo as nossas vidas, e todos que estão aqui na live, a vida é dirigida por alguma coisa. Se não é por Deus, é por alguma coisa. É impossível a gente viver sem estar dirigido, sem não ter nenhuma direção. Ou é uma influência da internet, ou é uma influência da família, uma influência da faculdade, enfim, né, de qualquer lugar, mas a nossa vida ela é dirigida por alguma coisa. Até a roupa que a gente veste, ela tem uma influência, né? Talvez você viu alguém vestido daquele jeito, achou legal, você começou a traçar o seu perfil de como você gosta de se vestir. E isso não necessariamente é algo ruim, mas pode ser algo ruim. Então, eu vou estar falando aqui para vocês, citando algumas coisas que quando a gente entra nessa rota de mudança e a gente se depara com nós mesmos, a gente se encontra, né, com essas questões. Então, nesse exato momento, é possível que um problema esteja dirigindo a sua vida, uma urgência, o fim de um prazo determinado. Quantas vezes nós somos dirigidos pelo fim de um prazo determinado? Que a gente deixa para fazer as coisas na última hora, aí a gente se programa, mas tem aquela questão, a gente tem que correr e muda toda a programação da nossa vida. Uma lembrança dolorosa, muitas vezes nós somos dirigidos por isso, um temor, né, um medo, uma crença inconsistente que não pertence ao Senhor, mas de alguma forma está dirigindo a nossa vida. Quantas crenças existem, né, que não pode tomar leite e comer manga, acho que é uma coisa assim. Ai, opa. A Geice lá na Bahia falava isso. Então, olha só, uma crença que não tem nada a ver e que vai dirigindo a nossa vida. Enfim, centenas de circunstâncias pode estar dirigindo a nossa vida e que essas circunstâncias, elas não estão no Senhor. Elas estão ancoradas em outras coisas. E eu vou citar aqui 5 principais,
E a primeira delas, é a top 5, né? Tem mais do que 5, mas eu vou falar aí das top 5. É a culpa. Então, o que é a culpa? São as pessoas que elas são dirigidas pela culpa, elas são manipuladas pelas lembranças do passado. E elas acabam fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Então, o que acontece com uma pessoa que ela é dirigida pela culpa? Ela não aceita algum erro que ela cometeu no passado. Então, ela está sempre o quê? Se culpando. E isso é algo, é uma doença para a nossa alma. Então, talvez vocês estão aqui, vocês podem se identificar com isso, que a culpa está dirigindo a sua vida. E isso pode estar ocorrendo há anos. E eu quero declarar sobre a sua vida, que é o tema da mensagem de hoje, que nós estamos entrando em uma rota de mudança. Então, se a culpa está dirigindo a sua vida, eu quero declarar que isso vai cessar sobre a sua vida em nome de Jesus, porque isso não pertence ao Senhor. Então, qual é a raiz, né? Uns cultos atrás, até o pastor citou isso, ele falou que a raiz de muitos pecados é o orgulho. E a culpa não deixa de ser o orgulho também. Por quê? A gente não consegue se perdoar. A gente não consegue admitir que nós erramos e entrar em um lugar de arrependimento. Então, qual é o remédio para sair desse lugar? É o arrependimento. Então, o que você tem que fazer? Qual é a ação prática para isso? É você admitir que você errou, você confessar isso para Deus, você pode até compartilhar com uma pessoa de confiança, e você pedir o perdão. E Deus, no coração de Deus, você já está perdoado, mas você precisa fazer isso para entrar nesse lugar. Amém? Então, esse é uma das principais coisas que dirigem as nossas vidas. Então, só para dar um exemplo, Deus, ele mudou a vida de Moisés, que ele carregava a culpa de ter matado uma pessoa. E ele se transformou no maior líder do Antigo Testamento. Talvez um dos maiores, com certeza, né, um dos maiores líderes da Bíblia. Então, Moisés, ele cometeu um pecado que acho que todos aqui que estão na live, se alguém cometeu esse pecado, você vai ser perdoado também, porque se Deus perdoou Moisés, ele vai te perdoar. Então, ele cometeu um assassinato. E Deus, ele fez com que esse homem se transformasse em um homem pacífico e num dos principais líderes que a humanidade já viu. Então, não existe algo que você tenha feito que supere o perdão de Deus. Então, entre nesse lugar em nome de Jesus. Eu quero citar aqui Salmos 32, eu vou compartilhar com vocês. Salmos 32, do 1 ao 5. Então diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribuiu culpa e que não há hipocrisia. Enquanto escondi meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como o tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri minhas culpas. Eu disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, eu quero liberar essa palavra sobre vocês, e sobre mim também, porque eu posso ter raízes de culpa, e em nome de Jesus. Então, essa é a primeira
dos top 5, essa daí está sempre ali nos top 5, né? A culpa. Eu até lembro quando eu fui tirar minha habilitação, o instrutor ele falou assim ele perguntou, né, para a sala, ele falou assim: quem dirige o carro? E aí todo mundo pensa que quem dirige o carro é a pessoa que está conduzindo. Mas aí ele falou assim: mas e se tiver um buraco na rua? Você vai ter que desviar. E se a rua estiver bloqueada? Você vai ter que fazer uma outra rota. E o que ele estava querendo nos ensinar? Que fatores externos dirigem nossa vida, né? E dirigem a condução do carro. E assim na nossa vida. Então, fatores externos podem estar dirigindo nossa vida mais do que nós mesmos. E a gente acha que está no controle e não está no controle. Então, esse é a primeira questão que pode estar dirigindo as nossas vidas. A segunda, e que também é importante, é o ressentimento e a raiva. Isso daí é outra coisa que dirige muitas vidas, né? E você, aqui na nossa sala de reunião, você pode se identificar com isso. Então, essas pessoas, qual é a diferença da culpa para o ressentimento e para a raiva? Que a culpa, o problema está nela, é algo que ela fez, que ela cometeu e que ela não consegue perdoar. Agora, o ressentimento e a raiva, a culpa está no outro. É alguma coisa que o outro fez, o próximo fez, que ela está carregando isso. E, pode estar carregando há anos também. Então, esse tipo de pessoa, ela pega-se às mágoas do passado e não consegue superar. Ela fica presa nisso. Então, qual é o remédio para isso? É o perdão. O remédio para a culpa é o arrependimento. O remédio para o ressentimento e para a raiva é o perdão. E nós podemos classificar essas pessoas em 2 grupos, né? Pessoas ofendidas, que são aquelas pessoas que elas ficam caladas e elas interiorizam isso, ou pessoas agressivas, que elas não interiorizam, elas põem para fora e agridem os outros. E isso vai gerando um efeito em cadeia, né? Porque ela vai ofendendo outra pessoa e essa pessoa vai carregando essa ofensa. Então, olha como é algo maligno e como é algo que não faz parte da nossa caminhada cristã. Então, o que nós temos que entender? Que o ressentimento, ele sempre machuca mais a pessoa ofendida do que a pessoa que ofendeu. Porque a pessoa que ofendeu, ela já esqueceu daquilo. Ela, às vezes, está em outro, né, já ofendeu, mas o ofensor, provavelmente, o ofensor, ele já esqueceu, mas a pessoa que foi ofendida, ela está carregando aquilo. E ela se torna uma pessoa amargurada. E isso é um câncer para a nossa alma. Então, é outro lugar, né, que a gente precisa, é outra ferida que está aberta no nosso coração, que precisa ser curada, que precisa ser tratada. Então, para que a gente entre numa rota de mudança, a gente vai se deparar com isso. Então, olha só o que fala em Eclesiastes 7:9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então, você é uma pessoa... Às vezes a gente tem uma visão errada das coisas, que a gente vê uma pessoa brava, uma pessoa invocada, a gente, no mundo, às vezes a gente até admira uma pessoa dessa. Fala, nossa, essa pessoa, ela é brava, né? Nossa, eu gostaria de ser como essa pessoa. Isso, nunca seja como aquela pessoa. Por quê? Porque ela está sendo, o que a Bíblia diz? Tolo. Então, em nome de Jesus, que se você se identifica com isso, se você tem aí dentro do seu coração essas características,
em nome de Jesus, entre num processo de cura. E repetindo, né, de forma prática. Qual é a cura? É o perdão. Então, às vezes, esse sentimento de raiva, esse sentimento de ofensa, ele tem uma raiz lá no passado, de alguma coisa que alguém te feriu, e você, numa forma de defesa, você desenvolveu isso. Amém? A terceira questão qual é? É o medo. Esse daí também é famosíssimo, né? O medo é o produto de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas. Então, o que são experiências traumáticas? O medo ele pode ter sido desenvolvido num lar severo, um abuso que ocorreu, qualquer tipo de abuso, e até mesmo uma predisposição genética. Às vezes, algo que deu errado e que você desenvolveu também o medo, né, de não dar, né, não permitir errar novamente. Então, o que o medo faz? Ele é um encarceramento voluntário, ele te aprisiona. Então, ele paralisa a sua vida. E o medo, ele é o oposto da esperança. Porque a gente aprendeu bastante isso ano passado, foi repetido várias vezes na live, né? A esperança é a expectativa de que algo bom vai ocorrer. E o medo é a expectativa de que algo ruim vai ocorrer. Então, o medo, ele também nos paralisa e impede o nosso crescimento espiritual. Então, frequentemente, esse tipo de pessoa perde grandes oportunidades na vida. Por quê? Porque ela tem medo de correr riscos. Ela é uma pessoa que ela só toma decisão quando ela está completamente segura. E isso nunca ocorre, né? Porque a vida é correr riscos. Então, ela perde, às vezes, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de viajar, porque ela tem medo de alguma coisa. Então, em nome de Jesus, que você também seja curado na sua alma. Que o medo, o que diz aqui, ó, em João 4,18, eu estou esquecendo de compartilhar com vocês, vou compartilhar aqui o texto. Ah, a mídia está compartilhando. 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, qual é o remédio para o medo? É a fé e o amor. São dois remédios maravilhosos, né? A fé e o amor. Então, você pode ter desenvolvido medo de diversas formas. E eu, particularmente, vou contar aqui um pouquinho do meu testemunho, quando eu era criança, eu sou filho adotivo, né, até os meus pais estão aqui na live, a Miriam e o Erivelto, e a minha outra mãe, a biológica, sempre que eu fazia alguma coisa, ela me batia, e quando ela me batia, eu desmaiava, e aí minha mãe, ela foi falar com o médico, né, a minha mãe Miriam, ela foi falar com o médico e ela falou assim, ó, toda vez ele fica desmaiando, né, várias vezes por dia. E o médico era um médico ateu, olha só. O médico falou assim para ela, toda vez que ele desmaiar, você vai falar no ouvido dele, eu te amo e eu tô aqui para te proteger. Mesmo ele desmaiado. E toda vez que eu desmaiava, minha mãe falava isso no meu ouvido. Até um dia que eu não desmaiei mais. E até hoje, não desmaio. Então, olha só o poder do amor e o poder da fé, né? Então, Deus, ele quer curar isso, independente do que você tenha passado. O medo não pode controlar a sua vida. Quem vai controlar, a gente já vai chegar em quem deve controlar a sua vida. Mais para frente, lógico que vou dar o spoiler aqui, é Deus.
né? Mas a gente vai estar tratando sobre isso. Então, esse é o terceiro motivo, tá aí também nos top 5, né? O quarto motivo, qual que é? É a necessidade de aprovação. Então, essas pessoas, elas estão presas a expectativas alheias de pais, cônjuges, filhos, professores, amigos. Então, ela está sempre querendo provar algo para um grupo de pessoas ou para uma determinada pessoa. E ela é controlada pelas expectativas dos outros. Então, ela está sempre perguntando, isso que eu fiz está certo? Isso que eu fiz está bom? E muitas vezes, aquela pessoa, né, ela ainda fala que não está bom só para te provocar. Já aconteceu isso com algumas pessoas, né? Então, você também pode se identificar nisso, né? De você estar... muitas pessoas tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Isso acontece em muitas famílias. Os pais sempre estão exigindo mais e a criança ou adolescente, ele sempre quer provar algo. Isso pode desenvolver nele uma necessidade de aprovação. Então, aonde ele estiver, ele vai ter esse perfil. E olha só, isso faz com que muitas pessoas seguem a multidão. Então, um grupo de pessoas. Aí, o que acontece? Muitas pessoas acabam fazendo coisas erradas para cumprir a expectativa daquele grupo. Então, ela acaba, às vezes, usando drogas, às vezes se prostituindo. Por quê? Porque ela tem essa necessidade de aprovação. Então, para ela ser aceita no grupo, ela acaba cometendo esses atos. Então, olha só, como algo assim que a gente fala, é algo inofensivo, mas que pode estar dirigindo o curso da nossa sociedade, né? Tudo isso, se a gente for parar para pensar, quantas pessoas a gente não conhece que estão vivendo isso? Então, quem busca agradar a todos acaba desagradando a Deus. Então, qual é o remédio para isso? É a obediência à vontade de Deus. Então, esse é o remédio, é a obediência. Então, estão sempre preocupados com o que os outros vão pensar. Então, se você se identifica com isso, em nome de Jesus, que você também seja curado. Eu quero declarar a cura e eu falo a cura, e eu falo a cura também para mim, né? Porque eu também, essa mensagem, ela também é para mim. Então, em nome de Jesus, que nós vamos entrar nessa rota de mudança e que nós venhamos ser curados nisso. E a quinta questão que controla a nossa vida é o materialismo. Então, o que é o materialismo? É o desejo de adquirir. Tem pessoas que elas desenvolveram isso. Então, elas estão sempre adquirindo. Elas nunca estão satisfeitas com aquilo que elas têm. Então, elas sempre querem mais. E isso leva a um tédio. Por quê? Às vezes, a pessoa tem um relógio top. Aí sai um relógio melhor. Ela vai querer conquistar aquele relógio. E ela acaba ficando presa. Pessoas que estão nessa situação, às vezes, acabam o quê? Tendo uma vida financeira insustentável. Não tendo uma vida financeira saudável. E é algo que o inimigo atua. Quantas famílias, né, podem ser destruídas por isso? E aí ela tem uma felicidade temporária, mas normalmente essa felicidade ela passa logo após que ela adquiriu alguma coisa. Então, depois que ela conquistou algo que ela tanto queria, aí ela perde a graça. Por quê? Porque se o nosso coração está nisso, então ele não está em coisa nenhuma, né? Não tá perdido.
Então, é o desejo e o impulso de sempre querer mais, se baseia na concepção equivocada de quando a gente tem mais, a gente é mais feliz, a gente é mais importante e a gente está mais protegido. Então, tem pessoas também que se tornam avarentas. Por quê? Elas querem juntar tanto dinheiro e elas não contribuem com nada, não têm um coração generoso com absolutamente nada, e ela vai, o quê? A gente vê até nesses momentos, né, de crise financeira, que tem pessoas que elas perderam tudo. Por quê? Porque quando a gente está ancorado nas coisas dessa terra, a gente corre esse risco. Isso pode ser um imóvel, pode ser um bem material, tudo que você tem nessa terra, ele pode se perder. Então, a nossa esperança e a nossa fé, ela tem que estar ancorada em Deus. E então, qual é o remédio? Né, eu estou aqui colocando a bula. Qual é o remédio para o materialismo? É a generosidade, é ter um coração abençoador. E também identificar isso e não colocar a sua fé e a sua esperança em coisas materiais. E isso pode desenvolver porque, às vezes, uma ansiedade desenvolve isso. Tem pessoas que começam a comprar porque elas estão ansiosas. Então, em nome de Jesus, se você se identifica com isso, se você tem isso, né, se uma dessas características você se identifica, em nome de Jesus, seja curado. E a gente está entrando nessa rota de mudança, e tudo isso é um remédio, né? E quando a gente fala da dor, ela começa a doer mais, não começa? Então, quando a gente fala, às vezes a gente tem um machucadinho, quando a gente pensa no machucadinho, aquele machucadinho parece que a dor vai aumentando. Então, nessa manhã, talvez a dor parece que está aumentando, mas significa que Deus ele está curando. Então, em nome de Jesus, seja curado, a gente precisa sair desse lugar, para que a gente entre no lugar que Deus quer que a gente entre. Senão, a gente vai ficar aqui sendo dominado por isso, pelo materialismo, pela culpa, pelo medo, pela necessidade de aprovação, e daqui a pouco o tempo vai passar e isso vai continuar controlando o nosso coração, controlando as nossas emoções. Amém? Então, se você não está sendo dirigido por Deus, você está sendo dirigido por algumas dessas questões. E talvez não esteja aqui na lista, pode ser que tenha coisas que eu não falei, mas que não vêm de Deus, que não estão fundamentadas em Deus. Então, quem está sendo o Senhor das nossas vidas? Né? É uma pergunta que a gente tem que pensar nessa manhã. Às vezes a gente fala, Jesus é o meu Senhor, Jesus é Deus, é o meu rei, é o meu... A gente canta isso, mas talvez todas essas questões, elas estejam enraizadas no nosso coração. E na prática, no nosso dia a dia, não é o Senhor que está sendo nosso Senhor. Então, a nossa vida, ela precisa ser dirigida por propósitos. Então, por quê? Porque os propósitos, ele vem de Deus. Então, eu vou falar aqui 4 benefícios do propósito. Então, o que é o propósito? Né, para começar, o propósito é aquilo que você nasceu para fazer, no coração de Deus. Então, o propósito ele é diferente do sucesso. Porque tem muita gente que é bem-sucedida, mas ela não tem propósito de vida. E uma coisa triste é você ser bem-sucedida naquilo que Deus não te chamou para fazer. Né? É algo terrível. E isso acontece. Então, o que o propósito ele faz? Ele faz com que a sua vida ela tenha sentido. Então,
olha só essa frase. Sem Deus, a vida não tem propósitos. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância ou esperança. Eu vou repetir. Sem Deus, a vida não tem propósitos. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância ou esperança. Então, onde nós vamos encontrar qual é a fonte do propósito? É Deus. É a mesma coisa você perguntar para uma pessoa, você vê uma máquina, digamos uma máquina que você nunca viu, e você vai querer mexer nela, você não vai entender. Para quem que você vai ter que perguntar? Para a pessoa que criou a máquina, né? Como ela funciona, o que ela faz. Às vezes ela tem uma função extraordinária. Mas só que se você não sabe mexer, se você não sabe o propósito pelo qual ela foi criada, ela vai ser só um objeto sem valor. Então, como nós vamos descobrir o nosso propósito? No Senhor. Então, a gente tem que perguntar para Ele. O nosso corpo, né, o corpo humano em si, e nós somos uma máquina incrível, com um talento extraordinário. Mas nós temos que perguntar para a fonte, né, para a nossa origem, o porquê estamos aqui. Então, o propósito ele vai responder a grande pergunta que todos os filósofos tentaram responder e não conseguiram. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito de vida? Se eu juntar aqui, com todo o respeito, Platão, Einstein, enfim, né, a Ana conhece todos aí. Se juntar todos e perguntar para eles, cada um vai responder uma coisa diferente. E nenhum deles vão chegar num resultado... É capaz de você sair até sem entender. Você vai entrar na live com Einstein, com Platão e com Aristóteles, você vai sair mais confuso do que você entrou. Por quê? Porque eles são muito inteligentes, esses caras foram incríveis. Mas só que isso está guardado no coração de Deus. Então, muitas pessoas hoje vivem uma vida sem sentido. Então, olha só o que um jovem de 20 anos ele falou. Sinto-me um fracassado, pois tudo que me torna algo, sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo, nem menos sei o quê. Tudo que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir o meu propósito, aí sim começarei a viver. Então, vamos pensar quantos jovens hoje estão sem propósito e sem rumo. E estão presos naquelas características que a gente citou no começo. Quantos? E quantos, não só jovens, pessoas de mais idade também. Então, dentro de cada homem, existe um vazio do tamanho de um Deus. Então, dentro de você, vai ter algo dentro de você que só Deus vai conseguir preencher. Você pode procurar em milhares de lugares. É o que Pedro disse. Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, olha só, o propósito, vou repetir, faz com que a sua vida tenha sentido. Então, a maior tragédia de todas é a falta de propósito. Então, em Eclesiastes 12:1, Salomão, né, que foi o homem aí mais sábio que existiu, mas só que ele acabou se perdendo no caminho dele, né, ele acabou tendo aí um período que ele meio que se desviou. Ele falou, lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Para Salomão estar dizendo isso no livro de Eclesiastes, é que ele estava sentindo isso. Salomão passou por isso. E ele foi o cara mais rico, mais bem-sucedido que existiu, mais poderoso que existiu, né? Talvez o território
da terra, né, que teve um período de paz absoluta, foi no período de Salomão. Mas só que ele perdeu a fonte do propósito dele, que era Deus. E ele acabou se envolvendo com idolatria, com outras coisas, e ele chegou no final da vida dele, e esse capítulo 12, ele é maravilhoso, né, de Eclesiastes, depois, se você puder ler, ele é um capítulo lindo. Ele chega no final dele e ele fala assim, ó, eu fiz tudo isso e eu não encontrei contentamento, eu não encontrei alegria. Então, essa é o primeiro benefício do propósito. Qual é o segundo benefício? O propósito, ele simplifica a nossa vida. Por quê? Porque o propósito, ele vai definir o que a gente vai fazer e o que não vai fazer. Então, às vezes, a gente até dá risada, a gente fica tataraiando, né? Fica que nem barata tonta. O que é tataraiar? É que nem barata, fica assim, ó. A gente vive, às vezes, assim. E o propósito, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para a gente o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. Ele vai simplificar. E ele vai dar para nós o quê? Uma direção. Então, é o padrão no qual você avalia as suas ações. O propósito vai fazer isso. O que é essencial ou não? Toda vez que você for fazer algo, quando você tiver com o propósito ancorado dentro do seu coração, tudo que você vai fazer, você vai perguntar: isso vai me ajudar a cumprir o meu propósito ou não? E aí, essa perguntinha simples, ela vai definir o que a gente vai fazer. Ficar no Netflix 24 horas vai me ajudar a cumprir o meu propósito ou não? Olha, esse é certeza que não. Enfim, né? Quantas coisas que a gente faz que a gente só perde tempo. Então, olha só essa frase, e essa frase eu achei sensacional. No final, eu vou mostrar aqui a fonte. Alguns já até sabem que fonte que é, a maioria aí sabem a fonte do que eu estou falando. Mas olha só essa frase, ó. Sem um propósito, ficamos sem alicerce para fundamentar nossas decisões, dividir o tempo e empregar os nossos recursos. Sem um propósito, vou repetir, nós ficamos sem alicerce para fundamentar nossas decisões, dividir o nosso tempo e empregar nossos recursos. Tomamos decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento. Deixamos de viver para aquilo que é importante, para viver para o que é urgente. Então, sem um propósito, a gente está sempre apagando o fogo, né? Dá um probleminha, você muda toda a sua agenda, por quê? Porque você não tem um propósito. Então, às vezes, você com um propósito, você vai falar, não, isso aqui eu não tenho que pôr minha mão. Isso daqui quem tem que resolver é outra pessoa. Por quê? Porque não faz parte do seu propósito. E aquilo que faz parte, e é algo importante a gente entender, porque Deus, ele deu o tempo para nós, para a gente cumprir o nosso propósito. Então, o tempo que a gente tem do dia e da vida é para a gente cumprir o propósito. Então, se a gente não está conseguindo cumprir o nosso propósito, não é Deus que errou, que ele colocou 24 horas no dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Não, é isso, né? 60. É que eu vou falando aqui, eu vou perdendo os pensamentos. Não é Deus que errou, mas é a gente que está errando, que a gente está aproveitando o nosso tempo, ou perdendo o nosso tempo com outras coisas. Então, quem não conhece o propósito, o que acaba fazendo? Exagerando nas atividades. E isso vai causar o quê? Estresse, fadiga e conflitos. Eu já vivi isso, e tô, né, você até falar aqui que muitas vezes eu vivo isso, né? Exagero numa atividade
E isso causa estresse, fadiga e conflito. Quem já passou por isso aí, levanta a mão. Então, outra, eu vou só falar aqui mais uma questão. Né? A gente falou do Netflix, mas também tem as redes sociais, né? Quanto tempo aí a gente não fica nisso? Televisão e outras coisas que a gente avalia como importante que não são. Às vezes é fácil a gente identificar naquilo que a gente está perdendo tempo, que é um lazer, né? Então, rede social, televisão, Netflix. Agora, em coisas que a gente acha que são importantes e que não são importantes. Mas a gente acha porque a gente não tem um propósito. Então, às vezes você está se preocupando aí com muitas coisas que Deus não quer que você se preocupe. Então, uma vida dirigida por propósitos conduz a um estilo de vida simples e uma agenda saudável. Quem que quer ter isso? Uma agenda saudável? Eu quero. Então, olha só como é importante. Então, esse é o segundo benefício do propósito, simplifica a vida. O terceiro benefício, ajuda a estabelecer prioridades. Esse terceiro benefício, ele está conectado com o segundo. Então, faz com que esforços e energia se concentrem naquilo que é importante. O que é prioridade? É aquilo que vem primeiro, que é importante. Então, o propósito, ele vai nos ajudar a definir as nossas prioridades. Então, você se torna uma pessoa eficiente e seletiva. Uma pessoa que tem propósito, ela não faz muitas coisas. Ela faz poucas coisas, que essas poucas coisas que ela faz com excelência, e ela acaba se dedicando bastante tempo para fazer isso. Então, ela não dá tiro para tudo que é lado. Ela dá poucos tiros, mas são tiros certeiros. Então, fazer menos, às vezes, é fazer mais. E fazer menos não é no sentido que você vai fazer, que você vai ficar com muito tempo livre. É no sentido que você vai dedicar o seu esforço e a sua energia para aquilo que é importante. Então, às vezes, Deus ele te chamou para intercessão, e você está preocupado com a mídia, né? Um exemplo. Mas Deus te chamou para aquele lugar. E ele está gritando lá, você tem que fortalecer sua vida de oração e de relacionamento, interceder pelas nações, montar um grupo de mídia. Você vai gastar tempo para fazer isso. Mas só que esse tempo vai ser o quê? Vai ser eficiente. Amém? Estão dando para entender? Então, sem um propósito definido, as pessoas, né? Nós ficamos mudando de rumo. Então, às vezes a gente muda de emprego, muda de relacionamento com facilidade, muda de igreja. Por quê? A gente acha que essas mudanças, elas sempre vão suprir a nossa expectativa de falta de propósito. Então, a gente fala, agora eu mudei de igreja, agora vai. E não vai. Por quê? Porque o problema não está na igreja, está no seu coração. Agora eu mudei de emprego. Não, esse emprego vai ser diferente. Você fica 2 meses, você já quer sair do lugar. Então, olha só o que a falta de propósito, ela ocasiona. Então, não ajam de forma impensada. Em Efésios 5,17, diz assim, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Amém? Então, não há nada mais poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, uma vida com propósitos. Em Filipenses, do 13 ao 14, diz assim, aqui, antes de ler esses versículos, qual é o exemplo de uma vida direcionada e de uma vida com propósitos?
Um grande exemplo é Paulo. Paulo, ele ganhou um continente para o Senhor. Ele ganhou praticamente a Europa inteira. O ministério de Paulo, ele é continuação do ministério de Jesus, mas o território que Paulo atingiu é muito maior que o território que Jesus atingiu. E como ele conseguiu fazer isso? Ele tinha uma vida direcionada, uma vida com propósitos. Então, olha só o que Filipenses 3, do 13 ao 14 diz. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro-me todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, eu acredito que todo dia, quando Paulo ele acordava pela manhã, ele declarava isso. Né? A Bíblia não fala, mas eu acredito que ele... Por quê? Porque ele fala, ó, eu faço isso todo dia, concentro-me naquilo que é importante, naquilo que Deus me chamou para fazer. E Deus, ele pode te chamar para ser um homem de negócios. Deus pode te chamar para ser um missionário? Pode. Mas Deus pode te chamar para ser uma excelente dona de casa. E é nesse lugar que você vai frutificar. Mas como você vai entender isso? Perguntando para ele. Amém? O quarto e último benefício de uma vida com propósitos. Irá prepará-lo para a eternidade. E talvez esse seja o mais importante, né? Então, muitas vezes, a gente quer viver uma vida para deixar um legado. Então, a gente ouve isso, muitas mensagens motivacionais falam, você tem que deixar um legado, você tem que deixar uma história. Mas o mais importante não é deixar um legado, mas é se preparar para a eternidade. E como a gente vai se preparar para a eternidade? Com uma vida com propósitos. Então, o propósito, Deus, ele não nos criou para ser lembrado. Deus não criou para todo mundo, quando você morrer, falar, nossa, o Rojo, nossa, ele deixou um legado maravilhoso. Amém. Né? Se isso acontecer, glória a Deus. Mas não é o principal objetivo de Deus ter nos criado. Mas ele nos criou para que a gente cumpra o nosso propósito e nos prepare, através disso, nós venhamos estar preparados para a eternidade. Então é isso. Às vezes a gente se preocupa muito, e esse negócio de um legado, às vezes a gente está preocupado também com a opinião dos outros. Né? Então a gente vive nisso. Quando eu morrer, o que as pessoas vão pensar? E a gente não tem que pensar no que os outros vão falar, mas naquilo que o céu está falando sobre nós. Né? O Léo, eu estava ouvindo uma ministração do Léo Burg, ele falou, nós temos que ser famosos no céu. E eu lembrei de um testemunho, eu sempre falo esse testemunho, sempre vem na minha cabeça, do Mike Bickle. E o Mike Bickle é uma referência em oração, né? E ele vai deixar um legado, com certeza, já deixou. E ele é um cara, assim, incrível. Mas Deus falou duas vezes com ele em voz audível. A segunda vez que Deus falou com ele, tinha uma senhorinha orando lá no ministério, no iHope, não era conhecida por ninguém. Mas Deus falou assim para o Mike Bickle, essa senhora, ela é mais conhecida do que você no reino de Deus. Então, olha só, duas vezes que Deus falou audível, você acha que Deus vai falar assim, uau, né? Ele falou isso para o Mike Bickle. Então, nós temos que, muitas vezes, você começa a senhorinha. Às vezes ela não vai deixar um legado, ninguém sabe o nome dela, mas ela está cumprindo o propósito dela naquele lugar. Então, todas as realizações acabam sendo superadas. Então, se a gente colocar aí, recordes são quebrados, homenagens são esquecidas. Tudo isso vai passar. Se a gente lembrar aí do último Mundial do Palmeiras,
né? O pessoal já está esquecendo. Lembrar do campeão brasileiro de 1995. Só o Profis vai lembrar que ele tem uma mente, né, uma enciclopédia. Ninguém mais vai lembrar. Por quê? Porque os recordes são quebrados, as homenagens elas são esquecidas. Então, viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Isso pode acontecer. E como eu disse, glória a Deus se isso acontecer, mas não é o principal objetivo da nossa vida. O nosso objetivo é se preparar para a eternidade por meio do propósito. Então, aqui em Romanos 14, e eu já estou terminando, falei bastante, em Romanos 14, do versículo 10 ao 12, diz assim: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Então, vai ter um dia que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E aí, eu vou já falar aqui, ó, toda essa ministração, ela foi um capítulo desse livro, né? Um capítulo do livro Uma Vida com Propósitos, que a gente vai começar a ler e a estudar juntos. Um capítulo só. É um livro incrível. E aí, no livro, ele fala que 2 perguntas Deus vai fazer para nós. A primeira é: o que você fez com o meu filho, Jesus Cristo? Você aceitou a Jesus? Você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e confiar e obedecer seus ensinamentos? Então, essa é a primeira pergunta que Deus vai fazer para nós. Você aceitou? Quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, você aceitou o caminho? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, Deus vai falar: o que você fez com o que eu lhe dei? Você fez com seus dons, com seus talentos, oportunidades, relacionamentos e recursos. Então, a primeira pergunta, ela vai determinar onde você vai passar a eternidade, se é no céu ou no inferno. E a segunda, ela vai determinar o que você vai fazer na eternidade. Então, olha que legal. O propósito que a gente tem aqui na Terra, ele vai refletir na eternidade. Amém? Então, eu quero deixar esse devocional com vocês hoje e que essa palavra, ela venha frutificar, esteja conosco nessa jornada, todos que estão aqui. Se você não faz parte ainda de um grupo, esteja conosco, nós vamos ler esse livro. Eu repito que esse capítulo, ele é incrível, né? Mas é difícil você achar o capítulo mais incrível desse livro, né? São 40 capítulos, um mais importante que o outro. E a gente vai estar junto nessa jornada para aprender o nosso propósito de vida. Se a gente já tem se você já leu o livro, esteja junto, porque a gente vai estar em grupo. Às vezes, uma coisa que você leu, outra pessoa não leu. Então, se você tem interesse, manda uma mensagem para nós depois. Amém? E eu quero deixar aí essa palavra com vocês. E eu quero compartilhar rapidinho 2 vídeos para vocês assistirem depois. A gente já passou esse vídeo algumas vezes, mas é o vídeo do Francis Chan, tem até, a gente vai pôr no Instagram da Rafael, talvez hoje, e tem também o vídeo do dia do julgamento do John Bevere. Esses 2 vídeos são muito legais, muito impactantes, e que vai ajudar aí a gente a entender tudo que foi ministrado hoje. Amém? Deus abençoe vocês, foi um prazer enorme estar com todos. Amém. Amém, pastor, obrigado. Amém, amém. Poxa, poderoso demais poder refletir sobre tudo isso, né? E sobre o que realmente dirige a nossa vida, né? Então, às vezes, você pode
até está achando que você está sendo dirigido e indo para algum lugar. Mas se você estiver sendo dirigido pela coisa errada, isso não vai te levar a lugar nenhum. Por isso eu gostaria de orar por vocês e, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que de forma distorcida possa estar dirigindo a sua vida, que haja nessa manhã um alinhamento e você possa estar transicionando para verdadeiramente estar sendo dirigido pelo propósito, né? Porque é isso que Deus tem para a sua vida. Antes de você nascer, Deus ele estabeleceu um plano. Então, que o propósito de Deus possa direcionar as nossas vidas.